Júlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de setembro de 2018, é uma sexta-feira. O verbete é de número 4.620. Ele tem 7 páginas, 54 logias e 15 máximos. O tema, resgate de heterobiografia, e a especialidade é biografologia. Quem redigiu o verbete é o primeiro verbete, Oscar? Então, é o neoverbetógrafo Oscar Peterson. Ele é brasileiro, natural de São Paulo, capital, graduado em Direito e Economia, especialista em Direito Público e Empresarial, voluntário da Conscienciologia desde 2015, docente da Conscienciologia desde 2016, tenepsista desde 2015. E ele é o organizador do livro Camila Conta Sua História, que foi publicado, está sendo publicado agora em 2018, que é esse livro aqui. Aqui, isso. Essa personalidade aqui, biografada, é sua tataravó. Então, tá bom. Então, é bem teático, né? Porque ele está falando sobre biografia, né? Heterobiografia, não é? Então, esse aqui é um exemplo do resgate de uma heterobiografia. Muito bem. Bom, então vamos agora ao verbete dele. O resgate de heterobiografia é a recuperação, identificação, achado, descoberta e ou recebimento de história de vida de personalidade já dessomada, desconhecida na atualidade, contendo retrato sociopolítico de período histórico visando a publicação de divulgação ampla e abrangente da obra. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do interesse biografológico, o holopensene interassistencial da biografologia, o holopensene do biografado, o holopensene do historiador, o materpensene da personalidade biografada, a análise proexogênica do holopensene do biografado, o grau de linearidade pensênica do biografado. Na fatologia, a pesquisa investigativa de heterobiografia, o compartilhamento de estudo, o impacto das ações e decisões do biografado, o grupo karma envolvido no resgate biográfico, as interprisões grupo kármicas, a vitimização grupo kármica, os acertos grupo kármicos, a reconciliação grupo kármica, a libertação grupo kármica, as reflexões sobre a influência mesológica na vida do biografado, a reflexão sobre diferentes realidades e épocas, as correlações com a realidade pessoal. Agora, na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático do resgate de heterobiografia, os insights no mergulho pesquisístico, o contexto histórico extrafísico na compreensão de fatos e parafatos, os diálogos transmentais, o resgate extrafísico interassistencial, a hipótese de o biografado atuar na condição de amparador extrafísico. Na argumentologia, nós vamos destacar a taxologia, na qual o verbetógrafo faz uma enumeração de 21 aspectos passíveis de o pesquisador intermissivista vivenciar durante o estudo de heterobiografia a ser resgatada. Na remissiologia, nós vamos destacar aqui autobiografia técnica, biografofilia, biografologia, cobaia historiográfica, fonte histórica, heterocriticofilia intelectual. A percepção de sincronicidades ocorridas com o intermissivista durante o período de resgate de heterobiografia constitui ferramenta útil para chancelar a condição assistencial da obra. Você já identificou ou recebeu alguma heterobiografia com relevância histórica significativa para a autopesquisa? Está aberto ou aberta para tal experiência? Na bibliografia específica, o autor contribui com 5 fontes de referência.
Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por André Chataloff, que está presente conosco aqui hoje, Cláudio Lima Monteiro, Eucárdio de Rosso, Nilzabeth Correia e Zilá Padilha. Biografado, holomemória, comparação, compartilhamento, conscienciometria. Análise, esclarecimento, realidade, resgate para percepção, interdependência, interassistencialidade, multidimensionalidade, sincronicidade, autopesquisologia, grupo karmologia, historiologia, mental somatologia, proexologia e biografologia. Eu sempre gosto de deixar na memória, né, que essa técnica da mega-análise é uma técnica criada pelo professor Valdo para resgatar, para extrair do texto, do verbete, 20 palavras, construtos, enfim, conceitos que sejam significativos para o verbete, de tal modo que o conjunto dessas 20 palavras, expressões, elas deem ao leitor, ou a quem estiver interessado, a ideia do todo do verbete, né? Então, eu acho bem importante, porque você pode aplicar essa técnica em outras situações, ou quem fez durante muito tempo aqui a mega-análise, na época do professor Valdo, foi o João Paulo. Ele tem um artigo, ele tem um verbete, e nesse artigo, no verbete, ele amplia essa visão de mega-análise, que eu acho que é bem importante para quem está escrevendo o livro, para quem quer. Você, né, fez aqui a organização do livro, enfim. Tá bom? É só para a gente deixar guardado na memória, né, essa técnica. Bom, Oscar, a gente sempre faz uma pergunta para começar o debate, que é o que te levou a fazer esse tema de verbete, embora a sua teática esteja visível aqui, né? Mas, mesmo assim, a gente gostaria de saber o que te levou a fazer esse tema de verbete, e eu sempre gosto, assim, de deixar a pessoa à vontade, no sentido se teve algum fato, algum parafato, durante a escrita do verbete, que seja significativo para a gente entender melhor o tema, que você possa contar, ou não, fique à vontade para contar, tá bom? Ok, obrigado, Rosa. Primeiro, eu gostaria de agradecer toda a equipe da Enciclosapiens, que me ajudou muito, já que eu sou verbetógrafo iniciante, né? Tive bastante ajuda aqui, principalmente da Gisele, que está aqui atrás, então não posso deixar de agradecê-la. E também do Daniel Bertolucci, que está aqui, que foi a pessoa que me empurrou, assim, cosmoeticamente para o verbete. Bom, na realidade, a história desse verbete, ela começa com muito tempo atrás, quando eu ainda era criança e encontrava na casa do meu avô a imagem de uma senhora numa pintura a óleo, que era a avó dele. E depois que o meu avô dessomou, esse quadro e um livro, que era um livro que ela tinha escrito e publicado em Copenhague, na Dinamarca, ficaram comigo. Ninguém se interessou, tinha 14 anos, era também muito jovem, mas aquilo para mim era interessante, eu gostava e ficou comigo. Depois de muitos anos, só que o livro era em dinamarquês, então ninguém conhecia muito bem a história, a gente só sabia um pouquinho do que ele falava, mas era muito pouco. E depois que eu comecei a estudar conscienciologia, fazer autopesquisa, etc., ficou irresistível não saber que história era essa, né? De uma antepassada minha. E aí eu consegui identificar uma tradutora do dinamarquês para o português, e ela me mandava mensalmente alguns capítulos, né? E para mim foi uma surpresa, porque a história é muito rica, e ela é uma pioneira na luta dos direitos das mulheres. E além disso, durante a leitura, eu tive bastante repercussão energética, percepção de consciência ali com um padrão energético muito bom.
E também ela relata 2 projeções, ela não falava em projeção, falava em sonhos, né? Chamava atenção que era importante prestar atenção nos sonhos. E aquilo, eu falei, bom, eu acho que isso é mais do que só uma história de alguém da família para a família, né? Então eu achei então que seria interessante fazer uma publicação disso, o que também me forçou a estudar mais, a me aprofundar no momento histórico, no Holopensene da época, toda essa questão do sufrágio feminino e tudo mais. E aí, durante a pesquisa, insights, né, eu consegui identificar que em 1910, que foi a fundação, uma data importante para a criação do direito internacional da mulher, numa conferência em Copenhague, ela representava era uma das delegadas que representava a Dinamarca, 1910, e quem representava, eu acho que era a Alemanha ou Polônia, já não me lembro exatamente o país, era a Rosa de Luxemburgo, né? Que eu sei que você estudou, né? Eu vi uma tertúlia esses dias, antiga, que você, com o professor Valdos, que você comenta bastante. Então, todo esse movimento acabou resultando nesse livro, e também não poderia ser diferente que num verbete, né? Porque eu estava todo inserido nesse cenário, e aí o verbete saiu naturalmente, né? E até foi rápido, eu fiquei surpreso. Em um mês eu já tinha feito o verbete, aí iniciou-se depois o processo de revisão, que é o processo mais longo. Mas eu achei que depois, na hora que eu fui reler, realmente a gente fica surpreso, né? Nem parece que tinha escrito, mas foi muito interessante, muito. Essa forma do verbete é muito, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém já te falou da semelhança física que você tem com a sua tataravó? Já? Já? Eu, se fosse você, fazia aquela comparação de 100 itens, porque a fisionomia não indica nada, tá? Porque o gene da genética já cria semelhança. Mas nunca se sabe. Não né? Custa nada, né? Porque desde criança, só de ver o livro já ficou entusiasmado, eu não sei. Me deu essa intuição, assim. Bom, vamos então às primeiras perguntas. Vocês fiquem à vontade para fazerem as perguntas, tá? Só peço que a gente organize um pouco mais aí a ordem. Eu sempre gosto de começar aqui com o teletertuliano, depois eu passo para você, tá bom? Vem de Conceição dos Ouros, 4 perguntas. Na ortopensatologia, página 1, pode comentar a respeito da segunda e fazer um link com as correlações com a realidade pessoal da fatologia, página 2, última linha? Os estudos dedicados às biografias ampliam o nível de autoconsciencialidade do biografado. Perdão, do biógrafo, né? E fazer correlação com o quê? Fazer com relação com, da fatologia, página 2, última linha, as correlações com a realidade pessoal. Olha, eu nem tinha lido essa pergunta, mas é mais ou menos isso, né? Bom, não há dúvida que quando você está estudando uma biografia de alguém, você acaba entrando no holopensene daquela pessoa, do ambiente, de tudo, né? Aquilo amplia também a sua própria consciencialidade, porque você começa, ainda mais estudando a conscienciologia, você acaba procurando entender o processo de reciclagem do biografado, você acaba procurando ver quais são os desafios, qual é o nível, tenta traçar através do conscienciograma qual é o grau de consciencialidade do biografado. Então, aquilo tudo acaba, e você se compara também com ele, porque os desafios acabam sendo similares, né, os desafios da vida. Então, eu acho que isso tem tudo a ver, isso amplia, quer dizer, o estudo de biografias é algo, eu vejo como algo extremamente importante para a gente pegar esse jeito do processo evolutivo. A outra pergunta é na parafatologia, página 2, quinta linha. Na sua experiência pessoal,
o que pode falar e compartilhar quanto aos fenômenos parapsíquicos vivenciados pelo biografado. Bom, Você comentou da projetabilidade, sim, né, que ela chamava de... ela, nesse caso específico, né, do livro, ela teve duas projeções que uma projeção de que ela estava viajando e quando ela retorna, durante a viagem ela tem uma projeção em que uma pessoa que ela teve negócios, essa pessoa tinha sido presa, tinha sido levada para a delegacia, encontrou com outros, tem todo um histórico ali decorrente disso. E quando ela está regressando para Copenhague, ela encontra com o filho dela um pouco antes, numa cidade na Alemanha, antes de entrar na Dinamarca, e o filho chega para ela, isso nós estamos falando em 1900 e pouco, né? Então ele não conseguia contato com ela, na hora que ele encontra, ele fala: mamãe, você soube o que aconteceu com fulano de tal? Eu fiquei com medo dele ter feito alguma coisa com você, não sei o quê. E ela: não, eu sei, aconteceu isso, foi preso, não sei o quê. E ele confirmou isso mesmo, como é que a senhora sabe, né? Então ali ela confirma a projeção que ela teve. E a segunda projeção foi que quando ela foi casada uma vez, se separou em 1899 e depois se casou uns 3 anos depois. Mas logo de alguns anos em seguida, esse segundo marido, que era quem realmente ela era o amor da vida dela, ele dessoma e ela fica muito mal, muito sofrida com aquilo, esperou tantos anos para poder encontrar a dupla dela. E aí uma senhora estava começando a formação do Partido Social Democrata da Dinamarca, encontram com ela e tentam convencê-la a ela entrar na política, porque isso 1907 para 1908. E aí ela estava relutante, não queria, porque não tinha a ver com ela, era uma coisa que para ela não tinha sentido, e ela recusa. Só que durante a noite ela tem um sonho com esse segundo marido. E esse segundo marido fala para ela que ela tem que aceitar, que com isso ela vai ajudar muitas pessoas. E como a assistência é um lema da vida dela, aí ela aceita. E aí sim começa ela entra na política com 52, 53 anos e fica até morrer com 76. E ela entra então numa fase, na proex policármica mesmo dela. Aí é bem interessante. Interessante. Bom, e outros fenômenos também, ela tinha muita intuição, ela conseguia sobreparar muito as questões, enfim, era uma personalidade interessante. E é avançada para a época, né? Sim. Porque... Não, ela que sustentou, trabalhou, conseguiu se reerguer na vida, foi bem interessante. Muito bom. A outra pergunta é na enumerologia, página 3. Ela pede para expandir os itens da enumerologia. É uma sessão inteira aí, quase no meio aí da página 3. Ok. Heterobiografia evolutiva, ou seja, é aquela biografia em que você consegue obter do exemplarismo do biografado vamos dizer, um exemplarismo evolutivo, né? Ela tem, você consegue, isso fica claro, inclusive no exemplo dela é muito claro isso. O outro é a heterobiografia inspiradora, ou seja, aquela biografia que serve de inspiração para você, para algum projeto seu, para alguma vivência sua, até para o processo evolutivo. Depois, a heterobiografia histórica, ou seja, aquela biografia que representa muito claro um momento histórico importante da sociedade. Por acaso também é o caso, né, aqui, porque foi um momento muito importante em todo esse processo do direito da mulher, do sufrágio, da luta pelos direitos dos trabalhadores, enfim, todo esse processo. Depois,
a heterobiografia ideativa, ou seja, aquela heterobiografia que te dá ideias sobre alguma coisa avançada, alguma coisa interessante, alguma coisa que você está atuando. Então, se você tem lá um projeto e você, de repente, começa a ler uma biografia e dentro daquela biografia aquilo te dá uma ideia para aquele projeto que você está tentando desenvolver. Depois, heterobiografia assistencial. É o exemplo típico dela, né? Ela foi uma pessoa extremamente assistencial, o processo todo era muito voltado para assistência, o holopensene dela era assistência. Então, essa é uma biografia, uma heterobiografia assistencial. Depois, heterobiografia recinológica, ou seja, aquela heterobiografia que te inspira reciclagens, né? Depois, heterobiografia exemplarista, é aquela heterobiografia que dá o exemplo, né? Que a pessoa apresenta os exemplos para determinada questão, determinado fato, né? E assim por diante. A última pergunta é na Crescendologia, página 3. Pode correlacionar o crescendo das descobertas surpreendentes e gratificantes com a frase enfática? Sim. Ou seja, conforme você vai entrando na pesquisa do biografado e você vai encontrando algo que, do ponto de vista evolutivo, revela um exemplarismo, um exemplo a seguir, ideias avançadas, processo histórico relevante dentro do processo da evolução humana, e você tem sinaléticas, você tem repercussões energéticas ou um banho de energia confirmatório, isso faz todo o sentido da importância de uma biografia, que ela pode, ou seja, é um indicativo importante para compartilhar essa biografia com outras pessoas, né? Você, se possível, publicar e divulgá-la. Ela está na frente, tá? Depois você. Oscar, meus parabéns pelo verbete, Obrigado. muito bom. Então, a minha pergunta é na fatologia, na página 2, na terceira linha. O registro exemplarístico de vida de consciências humanas, fazendo um contraponto com a página 5, na argumentologia. O primeiro, da exemplologia, resgate interassistencial de heterobiografia, a recuperação de obra biográfica de personalidade pública do passado com intenção de promover assistência tanto à consciência autora quanto aos leitores interessados. Não, aqui a ideia foi extrapolar um pouco, descortinar um pouco o que pode ter atrás das cortinas, né? Porque na hora que você identifica, sem querer, porque eu recebi um livro, eu comecei a tentar descobrir o que tinha lá dentro. E na hora que você vê que tem uma pessoa que foi um epicentro assistencial, não só de Tacom, mas de Tales também, que teve claramente tem 3 fases marcantes. Uma claramente egocármica, que foi a sua construção como qualificação. Depois, uma grupo-kármica, de resolver as questões do entorno. E depois, policármica, na hora que entra na política, já com 50 e poucos anos. Então, o entorno disso, né? As personalidades ali da época, que nós estamos falando, tinham reuniões, conferências e tudo, com pessoas do mundo inteiro, né? Que estavam naquele holopensene da abertura, da independência da mulher, da abertura dos direitos iguais, etc, etc. Então, ou seja, voltar a público um exemplo desse, isso deve trazer repercussões para as consciências que estavam naquela época, que hoje podem ser consciências ou consciex, né? Que a gente não sabe, né? Não consigo imaginar a dimensão, mas alguma tem, né? Então, como é um exemplo muito positivo, muito evolutivo, então não é difícil a gente não imaginar que tenha consequências positivas. Estou pela luta dos direitos da feminista que ela traz, né? Desde
infância, que ela era muito assistencial e todo o esforço desse pacifismo que ela tinha pela humanidade. Qual era o trafor dela que você, lendo o livro, você percebeu que ela tinha, assim, que ela cultivava nela, que ajudou ela a ter essa resiliência para ela fazer o que ela tinha que fazer? Eu acho que é um conjunto de trafores, né? Vamos colocar a vontade, né? Ela era extremamente determinada. Ela pegava porque vontade, é constância e é resiliência. É você, né, avançar. Isso ela tinha muito. Uma coisa que ela mesma coloca no livro, que as dificuldades todas as dificuldades que ela passou, porque ela teve logo que ela casou com uma pessoa muito pobre, tinha dificuldade para até se sustentar, e ela que teve que ser vamos dizer, pau de barraca, né? Da família. E a luta foi trabalhar e tal, e cresceu. Ela coloca que se ela não tivesse o bom humor que ela tem, e o livro fica claro o bom humor dela, ela diz que ela não teria conseguido superar as dificuldades, né? E é uma técnica importante mesmo, né? Você, na hora que você vê a diversidade, você encarar aquilo tentando ver o bom humor das coisas. Oscar, primeiro gostaria de parabenizá-lo pelo verbete. Realmente eu acompanhei Oscar desde o início desse verbete, não desde o início da pesquisa, mas com o verbete está muito bom, está muito bem escrito, muita informação, né, que extrapola até só a questão do livro da Camila, mas que é bem assistencial no sentido de provocar que outras pessoas estejam mais alertas para esse resgate da autobiografia, né? E muitas vezes, desculpa, resgate da autobiografia pode ser também resgate da autobiografia, né? Isso a gente tem que estar muito atento. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, como eu sei um pouquinho da sua trajetória, que na página 5 você traz a taxologia, né, esses 21 itens. E a gente sempre comenta com o Oscar, ele é uma fábrica de sincronicidades. Então, eu gostaria que ele comentasse um pouquinho esse item 19, né? E eu gostaria de fazer um adendo, porque a questão da sincronicidade, ela indica muito o fator extrafísico por trás, né? Do amparo, né? E eu queria que você falasse também um pouquinho da questão por exemplo, o número 2 aqui, do amparador, da relação da Equipex. Indica também a força atratora da pessoa. Com certeza, né? Não, olha, sim, a questão da sincronicidade comigo realmente eu noto que é bem intensa, né? Agora, eu acho fantástico que a gente comece. Não sei se é intensa porque eu fico atento a isso, né? Então eu fico muito ligado e consigo fazer as correlações. E aí as correlações começam a aparecer também, né? Então, por exemplo, já estou pensando já no próximo, que é daquela personalidade que é o Milton Prado, né? Que foi um dos primeiros autores de projeciologia. Autores sobre projeção, né? Que o professor Valdo coloca na biografia, tal, que também tem várias sincronicidades que ocorreram. Uma delas, só para ser mais simples, eu moro hoje na casa que era dele, né? Então eu durmo no quarto que era o quarto que ele se projetava, né? Isso, e ele publicou esse livro em acho que 1950 por aí, né? E são 2 livros que ele tem. Já consegui um outro. Já consegui até aqui lá na holoteca, com as anotações do professor que ele utilizou para fazer a projeciologia. Então, eu acho que daí dá para fazer uma republicação, expandindo até com o que ele fez com evolução até chegar no projeciologia, né? E até dá para chamar os colegas também para fazer, de repente, complementos em grupo, né? Do coisa. Agora, isso também está relacionado ao processo, eu percebi muito processo de amparo específico por esse livro, essa organização desse livro da Camila, né? Teve momentos que foi assim muito significativa a percepção do processo energético, criação, as ideias, essa de achar a Rosa Luxemburgo, eu estava no meu quarto lendo o livro e aí me veio, olha,
a ideia de ver o nome dela na internet com o nome da Rosa de Luxemburgo. Aí eu achei um relato da reunião que foi que especificou o Dia Internacional da Mulher, da participação das duas naquele evento. Se eram amigas, se não eram, se conheciam muito, se não sei. Naquela época era muito claro que tinham duas vertentes, né? Você tinha as mulheres sindicalistas e as mulheres políticas. As sindicalistas, elas eram mais aguerridas em termos mais bélicos, né? Como a própria Rosa Luxemburgo. E o lado dela era o lado político, de tentar, vamos dizer, endereçar as questões muito mais pela área diplomática e etc. E também com a própria Annie Hobhouse, né? Amy Hobhouse, que também aí teve em 2015, em função da Primeira Guerra Mundial, teve a primeira conferência pela paz da mulher em Haia. Ela foi representando a Dinamarca e a Amy Hobhouse, que é uma personalidade estudada aqui, né? Foi representando a Inglaterra. Também foi a mesma coisa, a ideia de ver essas duas na internet. Isso É uma informação muito relevante, e a maneira que ela chega, né? Isso que faz sentido do ponto de vista das sincronicidades, do amparo, né? Parabéns novamente, Oscar, muito obrigado, viu? Também, de alguma forma, acompanhei de perto. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho ali na personagem consecutiva. Você coloca ali a possibilidade... Aonde está? Na Aqui, página ok, 5, por favor. Na página 5. No item 12. Personagem consecutiva. Sim. Personagem consecutiva. Possibilidade do pesquisador identificar a personalidade consecutiva pessoal. Não, essa é uma hipótese, né? Não sei se é a minha ou não. Eu acho que para eu chegar a uma conclusão, eu tenho que ter uma retrocognição, algumas muito impactantes. Então, eu não tive, não tenho ideia. Mas é uma possibilidade para qualquer um que entra num processo como esse, né? De estar trabalhando numa heterobiografia, se interessa pelaquilo, ou se não, pela pessoa, alguém em torno dessa personalidade que está sendo biografada. Enfim, alguma coisa com aquele momento histórico, provavelmente eu tive, né? Isso. E parece que a coisa não para, porque, Rosa, quando nós fomos instalar a CIP São Paulo, e eu mandei para o Oscar a localização do endereço. E no endereço, quando eu mandei o endereço para ele, ele disse assim para mim, olha, você viu o nome dessa rua? E eu não sabia nem pronunciar o nome da rua. E ele disse, é do meu avô, que é neto da Camila. Então, imagina, mais uma sincronicidade. E na Manuel da Nóbrega, né? Então, foi outra sincronicidade em cima da assistência, né? Tem que tivesse com o microfone aí, não tem. Então, você... Ele está na frente? Então, é você, André. Tá bom. Você já terminou? Desculpa. Oscar, parabéns aí pelo verbete. Só assim um detalhe, o Newton que você está falando, o Milton Prado, né? Milton. Né? Ele é do Ministério, no limiar do Ministério da Exatamente, é isso mesmo. Então, o que calha é que é um político, né? Você está pegando... É verdade, é um político. Ele foi, veja, outra segurança. Ele era vice-presidente da Antártica, na época que o Valdo atuava lá, e depois ele saiu e foi ser deputado estadual. É bem interessante. É bem interessante. Né? Eu lembro porque eu tive um exemplar, ganhei um exemplar na altura. Legal. E eu queria que você aprofundasse aqui uma primeira questão que chamou a atenção, a capa, não sei se você já comentou, sobre o prefácio da Lúcia Pessoa aí do livro, que você comente sobre isso daí, por que isso aconteceu. O prefácio do primeiro-ministro? Não, o ponto é o seguinte, ela foi deputada, né? Foi durante muitos anos política, né? E o partido dela é o Partido Social Democrata, que no início que ela estava iniciando e se tornou um partido muito expressivo lá. Esse Thorvald Stauning foi o maior primeiro-ministro que teve na Dinamarca, considerado, né, pela
pela história, como o maior primeiro-ministro que eles tiveram, foi o único que foi 3 vezes primeiro-ministro, 3 mandatos. Ela morreu em 32. No ano seguinte que ela morreu, que ela dessomou, estava uma crise muito grande na Dinamarca, e aí ele fez um pacto entre os empresários, a classe trabalhadora, a sociedade civil e o governo, e criou o modelo social que existe hoje na Dinamarca e nos países escandinavos. E ele fez esse pacto e depois os outros países, Suécia, Noruega, Finlândia, seguiram esse modelo, e hoje é o modelo da sociedade mais avançada em termos sociais que nós temos no mundo, na Terra, né? Então, esse sujeito. E era colega dela, provavelmente amigo, né? Pelo prefácio, porque realmente o prefácio, você percebe que ele tinha uma afeição grande por ela. Começa dizendo, né? Uma mulher extraordinária, tal. É bem interessante. Legal. Eu gostaria também de que você aprofundasse por que aqui na masculinologia você colocou o autobiógrafo Benjamin Franklin, e comenta um pouco sobre o caso dele. Não, olha, bom, primeiro é um político. Sim, outro, né? Político. É um então político. Você está vendo a tua festa, né? É um político que foi responsável pela independência americana, né? Uhum. E eu, como li a biografia dele, coloquei a dele aqui, mas nesse sentido. Entendi. Ou seja, é afinidade. Tá bem, obrigado. Oscar, primeiramente também parabéns, né, por toda essa série de trabalhos que você vem realizando, não somente no Verbete, desde o aporte do próprio livro, né, do resgate da biografia, e outros materiais que possam vir aí pela frente, né? E eu estava pensando, e ontem também presenciando a experiência lá no talk show, dessa personalidade extremamente assistencial, né? Que, como você colocou aqui na frase enfática, que chancela a condição assistencial da obra, da personalidade de toda uma equipe, né? Intrafísica e extrafísica. E aqui, na página 3, no Efeitologia, você colocou aqui um dos últimos efeitos, que está na penúltima linha, é o efeito interassistencial da heterobiografia após décadas de esquecimento. E aí eu estava pensando em todo um processo que existe extrafísico mesmo, dessa preparação pré-somática, da preparação mesmo da consciex após um período, em um momento evolutivo tão complexo, complicado e de uma personalidade tão vanguardista. E aí, nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco desse aporte que é ter um material desse hoje em dia, no nosso momento evolutivo. Olha, essa frase eu coloquei porque eu refleti bastante sobre isso, porque qual é o objetivo disso tudo, né? Qual é o objetivo de eu publicar esse livro, de eu ter... Porque não tenho dúvida que foi uma inspiração e eu caí peguei. E aí, mas o mais sério disso é, bom, mas para quê? Né? Por quê? Qual que é o objetivo? O que isso vai? Ele está preparando algo para uma hipótese de alguma ressoma, de ser um atrator ou uma identificação, alguma coisa da ressoma ou de alguém que já ressomou, que ainda é criança ou está vindo, enfim, N possibilidades, né? Então, isso ainda não tem resposta, né? Agora, qual que, nesse momento evolutivo, qual que é a importância disso? Está na moda, de novo, a questão de se falar da questão da diferença de gênero. Nessa campanha política, está se falando muito disso. Se a gente vê em vários ramos da sociedade, a questão do assédio à mulher já foi aparecendo. E a última uma das últimas que ficava muito escondido eram os estúdios, né? Os estúdios de cinema americano, que eram um tabu e todo mundo sabe como é que é, né? E começaram a aparecer pela primeira vez na história assédios de atrizes falando sobre diretores, etc.
Então, assim, esse tema está muito ainda, apesar de ter mais de um século que foi abordado, ele ainda é muito necessário de ser explicitado e, de repente, vir à tona para dizer, gente, nós falamos isso há 100 anos atrás. E ainda está, em alguns lugares, está igual, ou pior até. Né? Então, não sei, essa também é uma hipótese. Obrigada. Oscar, queria que você... Eu acho que um pouco nessa linha que você está respondendo, me chamou atenção também na trinomiologia, na página 3, na terceira linha. Desculpa, na segunda linha. Você fala o trinômio editor, biografado, leitor. Desculpa, é mesmo do resgate. Eu queria falar do resgate. Planejamento, resgate e assistência. E quando você fala resgate da heterobiografia, eu me lembrei do resgate da consciência, né? Você está resgatando a história dela e eu me lembro que, né, com certeza você está resgatando também a própria consciência. Pensando em questão ou de baratrosfera ou resgate da consciência, o que você acha que você está resgatando dessa personalidade? Você chegou a pensar em alguma coisa nisso? Até que ponto que você, nesse momento, tem esse contato com a Conscienciologia? Eu não sei se naquele momento ela tinha também tem um viés assistencial, mas dentro de um contexto, né, que é mais da sociedade daquela época. Você pensou em alguma possibilidade dessa? Por exemplo, uma questão do curso intermissivo? Você pensou em alguma coisa? De que resgate seria isso, dessa consciência? Olha, é difícil te dizer, né? Mas a minha percepção é que o que foi resgatado, independente da consciência, foram as ideias que ela defendia, que ela trouxe, e o exemplarismo dela. Porque a história, assim, não é uma pessoa escrevendo com o ego dela. A história é uma história muito simples. É uma leitura muito simples. Você lê em 2, 3 horas, você lê o livro, flui. Ela o tempo inteiro só colocando coisas assim. Tem coisas, por exemplo, essa questão do Dia Internacional da Mulher, ela nem cita no livro. Eu que achei em pesquisa, ela poderia ter, né, colocado tal. Então, você vê uma postura já avançada em termos assistenciais, né? E o processo de ela entrar com 52 anos numa fase de policarmalidade, eu acho que a gente está falando de uma consciência que tem um patamar melhor. Tá? Quando você fala que a pessoa entra na política, né, na policamalidade, eu fico pensando de alguns políticos nossos, que é um paradoxo que eles vivem, né? Com toda a possibilidade de entrar num grupo karma, eles ainda intensificam o ego karma, né? Porque fazem só para eles, né? Eu fiquei pensando nisso. Porque se utilizam, que é um paradoxo patológico. De uma ferramenta que é neutra, que pode ser para o bem e para o mal, que pode ser potencializada para atingir um mundo de pessoas de forma assistencial, só que se usam... E usam para o proveito ao contrário, próprio. Então, né? quer dizer, o retorno disso, né, a causa e efeito disso é proporcional ao potencial da assistência. O que eu tinha pensado mais seria o efeito disso nela, na consciência. Quer dizer, considerando, né, você está colocando hipótese, talvez você pudesse ser personalidade consecutiva, não é? Ou não. Você pensou, talvez, qual que é a repercussão disso tudo, desse trabalho todo, nela, nessa consciência? Eu pensei, mas eu não cheguei à conclusão. Realmente não sei te dizer. Não sei te dizer. Quando você for evoluciólogo, você vai entender tudo. Mas você tem alguma ideia? Não, é porque, por acaso, me fez uma recordação da minha mãe, que já dessomou, e em alguns campos assim de curso da consecutivos, me veio muito como se essa conexão pudesse levá-la para o curso intermissivo. Entende? E agora me lembrei disso, por isso que eu estava perguntando. Me veio essa conexão desse resgate, porque agora você está no outro Lapensene, é como se fosse um link para essa pessoa que já está predisposta, pode ser, é uma hipótese. Para ir para o curso intermissivo. É uma hipótese. Porque eu acho que foi um pouco que o professor Valdo também quis, quando foi aquela reunião o baile, né? Retromnemônico, e me lembrei, foi só uma ideia que eu tive, por isso que eu perguntei se você tivesse alguma percepção. Obrigada. Oscar, parabéns. Eu queria aproveitar que eu estou com o microfone e, antes da pergunta, trazer uma informação para o grupo de maneira geral.
Bem na linha do que você está apresentando, no dia 12 agora, semana que vem, nós vamos ter um seminário de educadores históricos. A Repreendência vai estar promovendo esse seminário, ele é gratuito, e vão ser apresentadas 7 personalidades, né? Então, eu acho que é importante falar. Charles Darwin, Jean Piaget, Vygotsky, Hannah Arendt, Carl Rogers, Paulo Freire. É muito importante falar e estudar biografias. A gente descortina um mundo incrível que a gente realmente não imagina ou esqueceu que participou, né? E aí faz o resgate quando a gente começa a fazer a imersão nesse campo. Então, mais uma vez, obrigada por trazer esse tema. Eu achei a tua taxologia muito interessante, os 21 aspectos ali. Gostei bastante de todos eles e queria perguntar a respeito de 3 deles. De baixo para cima, vamos começar pela retrosenha, o item número 17. Você trouxe a recuperação da autossenha multiexistencial durante a sua pesquisa. Poderia falar um pouquinho disso? Posso, mas já adianto que não aconteceu comigo. Tá Tá? bom. É uma hipótese de quem está trabalhando num processo como esse, conseguir obter alguma retrosenha. Ok. Tá? Agora, infelizmente, não achei a minha. Aham. Bom, mas continuando a pesquisa, quem sabe, né? Pois é, não, sem dúvida. Eu sugeri para ele fazer aquela tabela de 2 colunas. Cotejo. O cotejo dos traços, dos objetivos, das intenções, dos atributos dos envolvidos, né? Trafores, trafares, tanto de semelhança quanto de diferença, porque eu acho que vale a pena colocar também as diferenças para você sopesar entre semelhança e diferença. Enfim, nada vai ficar concluído, mas as hipóteses se tornam mais fortes ou mais fracas, né? Porque a gente está falando tanto disso para você que eu acho que vale a pena. E a Consecutivos tem trazido cada vez mais, né, o aspecto da retrosenha para isso a gente elencar, fazer os grupos, elencar as relações que nós temos, porque tem determinadas áreas que são bem a nossa cara, né? E tem outras áreas que a gente não tem um vínculo específico, né? Com essa união a gente consegue ir também pincelando. E aí, outros 2 pontos é o item 8 e o item 15. O 8 é o grupo de assistidos e o 15 é o resgate extrafísico, que vai na mesma linha os 2, né? Eu vou só avisar uma coisinha. A gente vai ter uma interrupção daqui a uma meia hora de energia. Então, logo depois da fala da Fabiana, eu vou dar voz aqui para os teletertulianos, porque na hora que der o break aqui de energia, a gente continua conversando entre a gente aqui, tá bom? Agora, essa questão do grupo de assistidos foi uma coisa que eu sempre vamos dizer, sempre me instigou de eu tentar descobrir qual que é o meu grupo de assistidos. E com o tempo, com a autopesquisa, etc., para mim foi ficando claro o perfil. Tá? E esse perfil bate com o perfil do livro, das pessoas envolvidas aqui no livro. Tá? Que é um perfil que tem a ver com relação à política, tem a ver com relação à liderança, à exacerbação do ego. Então, vamos dizer, esse grupo se encontra, porque ela vivia num ambiente que ela tinha que lidar com essas pessoas, né? E eu vejo também, não só na minha atuação profissional aqui, no trabalho que eu faço, nas relações que eu tenho, na minha equipe, o perfil das pessoas da minha equipe, enfim, eu percebo que no intrafísico eu tenho bem esse grupo de assistidos, de assistência, né? E também já percebi extrafisicamente, seja em projeção, em TENEPS, esse perfil também. Então eu achei que tinha um sinergismo, uma correlação bem clara para mim. Obrigada. Vamos aqui. Vem de Foz do Iguaçu mesmo, e na Fatologia, página 2, quinta linha. Poderia relacionar o item à Convenção de Berna de 1886 no Brasil, decreto, enfim, fala aí, com o tema do verbete?
Sim, a Convenção de Berna foi a convenção, ou seja, foi a reunião de uma quantidade grande de países que se reuniram para criar, vamos dizer, lei, tratado internacional que trate da proteção de direitos autorais. Então, se nós estamos falando de um livro, uma biografia, etc., a proteção do direito autoral é algo extremamente relevante para o próprio desenvolvimento da produção intelectual toda, né? Seja ela livro, vídeo, filmes, etc. Muito bom. Agora vem de Curitiba 2 perguntas para você. A primeira tem 3 e 1. Vamos lá. Na Estrangeirismologia, página 1, linhas 1 a 4. Poderia nos explicar como podemos encontrar este fio da meada, o FAID, grupo carmológico do intermissivista resgatador de heterobiografia? Eu vou ler tudo, depois se você precisar eu repito, tá? Aí ele continua. Como se fortalece os liames otimizando estes rapport do pesquisado com o biografado ao longo desta pesquisa, dessa heteropesquisa? O que ocorre no turning point da heteropesquisa? Poderia nos explicar este fato? Entendeu? São 3 perguntas em uma. Se você quiser, eu vou repetindo uma a uma até chegar à última. São os 3 seguidos aqui, né? É. Tá bom, eu vou lendo aqui. Fighting, grupo carmológico do intermissivista resgatador de heterobiografia. É mais ou menos isso que eu falei do grupo de assistência, né? O grupo de assistência acaba sendo o seu grupo karma que você tem que mais próximo ali que você precisa. Ele pergunta então, como encontrar o fio da meada. Não, aí já é outra coisa. Fala com ele. Quando você for evoluciólogo, você informa para ele. Mas o que, por exemplo, onde eu comecei a perceber em mim, eu comecei a perceber, antes de eu ter alguma percepção extrafísica sobre isso, eu comecei a perceber quem no intrafísico são pessoas que estão muito próximas a mim, seja em família e no trabalho, e eu coloco até o trabalho como assim muito relevante, porque para mim é um grande laboratório das pessoas em que eu atuo e que eu ajudo. E aí fica muito claro as demandas que chegam para mim. Eu comecei a perceber esse perfil, o perfil das demandas que chegam. E aí eu comecei a fazer correlações. E aí também eu tive algumas experiências de projeção na TENEPS que tinham o mesmo perfil também. Então, para mim, na minha experiência, na minha pesquisa, foi assim que eu comecei a identificar. Tá? Associação de ideias e das sincronicidades, dos fatos e tudo. Né? Depois, o striptease consciencial do biografado. Bom, uma biografia em que, de fato, vamos dizer, de fato, o que foi aquela consciência, o que ela fez, o que ela não fez, etc., aquilo, mesmo não sendo completa, a gente sabe que nenhuma biografia é completa, né? Mas a biografia ela dá uma transparência naquela consciência. A gente consegue, esse termo até eu acho que é bem positivo. É um striptease mesmo, a pessoa fica nu em termos consciencial para você, inclusive, estudar, identificar os trafores, aquilo que ela fez de forma evolutiva, aquilo que ela errou, né? Ou seja, é uma forma da gente aprender com esse processo. Dentro desse contexto, eu só queria perguntar para Oscar, e é que você colocou aqui na codicologia a questão do CPC, isso aí eu acho que tem a ver, né, que eu estava pensando a respeito do que tu comentaste agora, que é o respeito, né, ao código de ética do historiador, em não ocultar, fantasiar ou deturpar os fatos. Isso. Então, como você faz, né? Porque esse processo eu acho... Qual é o limite, né? Por que eu coloquei isso? Foi uma boa pergunta. Por que eu coloquei isso? Porque eu escrevi aqui umas 10 folhas fazendo uma apresentação de como era o contexto histórico da época para as pessoas entrarem no ambiente. E eu percebi, assim, parecia que era algum tipo de intrusão pensênica, querendo puxar sardinha para um lado para o outro, entende? E aí, assim, eu tive essa lucidez
E me posicionei. Não é? Que é isso, né? Quem manda sou eu. E aí eu quis deixar isso registrado, entende? Porque eu acho que as consciências, de forma geral, têm uma tendência de tentar puxar um pouquinho para aquilo que lhe convém. Edulcorar alguns aspectos, né? Bota um açuquinha Exatamente, qualquer, né? florir ou então esconder outros. Obrigada. Agora, a outra é assim, ó, como se fortalecem os liames otimizando este rapport do pesquisado com o biografado ao longo desta heteropesquisa? Bom, eu acho que precisa haver uma imersão no Holopensene do biografado, né? Você precisa entender como era o momento histórico, o que se passava naquela sociedade, naquele país, no mundo, quais eram os desafios da época, qual eram as dificuldades que se tinha naquele momento. Tudo isso, tentar fazer uma relação dos trafores, dos trafares, do biografado, tudo isso é você fazer esse rapport, tá? E foi interessante, mesmo tendo questões que são delicadas nessa fase, né, nesse momento histórico, eu não percebi nada de energia carregada ou de alguma coisa assim mais. Eu achei tudo muito amparado e muito fácil, muito aberto, né, todo esse processo. Mas eu diria o seguinte: o rapport é isso, uma imersão no Holopensene do biografado. E a última dessa primeira pergunta é o que ocorre no turning point da heteropesquisa? Poderias nos exemplificar este fato? O que você percebeu? Aqui, na realidade, o turning point não é da pesquisa, né? Que só está turning point. Turning point, a ideia aqui é o turning point da consciência biografada, ou seja, o que foi a mudança dela, o que foi que mudou. Como eu comentei aqui, ela teve 3 fases distintas. Quando ela passou da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, teve 2 turning points assim muito representativos, de mudar do ego kármica para o grupo kármico e depois para uma fase policármica. Na efeitologia, página 3, último item. Como podemos reavivar e manter em curso céu de brigadeiro, entre parênteses, né? O efeito evolutivo das amizades que tivemos, aí entre parênteses, retrovidas, e as atuais, entre parênteses, muitas vezes as mesmas. Vou ler de novo. Eu vou ler sem os parênteses, depois eu falo quais são os parênteses. Como podemos reavivar e manter em curso o efeito evolutivo das amizades que tivemos e as atuais? Eu acho que é com exemplarismo, né? O exemplarismo é a forma que você tem de manter e de poder assistir sendo consciente ou consciência. Não sei se foi... Entendi bem a pergunta. Eu também não sei se eu entendi bem, mas assim, ó, o item seu é o efeito evolutivo das amizades que tivemos, não é esse o efeito? E as atuais. Oi? Ah, entendi. Efeito evolutivo das amizades, que eu ia ver agora, que ela já me antecipou. Então, o item é efeito evolutivo das amizades. Aí ele quer saber como é que você mantém a que passou com as atuais. Vivendo, né? Eu acho que é o exemplarismo mesmo, porque o efeito evolutivo, evolução o que é? É interassistência, é um assistir o outro, né? Então, como é que você faz as amizades? Você faz exatamente isso, um apoiando o outro, um ajudando o outro, etc. Então, é exemplarismo, interassistência. Isso. Eu acho que o efeito da amizade é algo bem assim, vale a pena a gente esmiuçar no sentido de para você manter essa amizade, a gente tem que estar sempre regando, né? Como se fosse uma plantinha, você precisa estar constantemente regando esse... Mas ele está falando entre retroamizades e as amizades atuais, necessariamente não é a mesma. Eu não entendi bem o que ele quer também. Entendeu? Que o efeito ele quer como é que você das reaviva amizades, e mantém. Isso. Mantendo, estimulando o contato. A menos que ele esteja supondo que seja personalidade consecutiva. Evolutivas e amizades não evolutivas, né? Nós temos muita amizade não evolutiva do passado e até nessa vida também. Alô, Rosa? Então... Alô, vou fazer uma pergunta, é o seguinte. Eu quero parabenizar
Agora está ouvindo? Está falando? Está ouvindo agora? Tá? Não? Então tem que pegar o outro aí. Está ligado? Está ligado, sim. Alô, eu queria primeiro parabenizar o colega, porque eu sei se a Rosa sabe, nós fizemos esse CP1 junto, e o que me chamou a atenção, até falei com a dupla dele, é que não tinham tantas pessoas, mas tinha alguns novatos, né? Conhecendo a Conscienciologia. E tinha os bem antigos. E os bem antigos, assim, alguns que eu conheço não tenho visto, quer dizer, ficar meio parado. E a turma jovem, né, que foi o novato, tem ele, tem a Madalena, né, tem diversos aqui já morando, quer dizer, como que evoluiu rápido? Então, meus parabéns, Você, né? né? Eu ainda estou aqui, eu ainda sou aprendiz de feiticeiro ainda, bem devagar. Aí eu queria saber o seguinte, e parabenizar duas vezes, porque ele lançou o livro, né? E no dia seguinte, quer dizer, isso é um exemplarismo, né? Então, assim, aqui na página 3, a parte de tecnologia, porque tem diversas técnicas aqui. Então, tem de 5 horas, tem de saturação mental. Então, dessas técnicas, quais a que você colocou em prática e que você poderia, assim, dar o seu rapport, no sentido de que realmente adianta essa evolução que você fez tão rápidas? Olha, a primeira técnica aqui, sem dúvida, eu acho que foi a principal. A técnica da saturação mental aplicada à personalidade biografada, facilitando o rapport informacional. Como eu comentei já, realmente você entrando nesse ambiente, no Holopensene, você saturando com aquilo, isso de fato é bem impressionante o rapport que isso faz. Agora, se a gente estiver falando de um processo assistencial, né? Porque você fazer um trabalho de resgate de heterobiografia para uma biografia que não seja muito assistencial, ou seja, bem gráfica, aí eu acho que o efeito de um mergulho nisso precisa ter outro patamar, né? Outra que também eu usei foi a técnica a técnica do fichamento heterobiográfico. Por quê? Porque uma das coisas, das inspirações que eu tive foi listar ao final do livro algumas consciências que eram colegas dela na época e que fizeram parte desse processo. Então, tem uma pequena biografia de cada uma, de umas 5, 6 senhoras que atuaram com ela e foram importantes também em todo aquele contexto ali. Bem? Em relação, assim, a de 5 horas, você chegou a... As 5 horas eu já fiz, mas não para esse projeto. Ah, tá. E nem a da madrugada eu já fiz também, mas não para esse projeto. E você deve ter sentido, porque você fez um rapport muito forte, né, com o conceito do passado. Então, quer dizer, você trouxe esse esclarecimento, quer dizer, então você também ajudou muito, né, essa turma que deve estar te agradecendo aí, né, e em termos de reflexão. Então, meus parabéns. Obrigado. Mas é uma insistência, eu estou sendo muito ajudado. Mas aqui você diz aqui, né, o paradoxo que é mais, eu li aqui, para quem mais assiste é o mais assistido, né? Isso aí. Essa é a inteligência da evolução, né? Bom, agora vem de Porto Alegre para você, na polinomiologia, página 3, poderias falar sobre o polinômio, percepção para percepção, abordagem, interassistência. Olha, a gente terminou a energia, a gente ainda tem mais 20 minutos para gravar, aí quando, se não voltar a energia, aí a gente conversa entre a gente aqui, tá? Então, por isso que eu estou pedindo para responder primeiro as perguntas de fora. Ok. Polinômio percepção, para percepção, portanto, as percepções, as parapercepções, né? Você junta as duas coisas para você poder ter uma análise crítica com discernimento, né? A abordagem que você está atuando em cima daquilo e a interassistência. Então, eu diria o seguinte, nesse projeto foi fundamental a percepção, a parapercepção, a abordagem que foi dada
e com o objetivo que foi a interassistência, fazer algo que seja interassistencial. Ok? Vai ficar nesse vai e vem. Não tem problema. Poderias comentar a Vamos só exemplologia? Exemplologia. Qual que é a página? A página 5. Quando eu falei vai e vem, é a energia, né? Energia elétrica, não é nossa energia consciencial, não. Resgate interassistencial de heterobiografia igual à recuperação de obras biográficas de personalidade lúcida do passado, com a intenção de promover assistência tanto à consciência autora quanto aos leitores interessados. Aqui a ideia foi, primeiro, se houve uma inspiração para se fazer um projeto como esse, eu imagino que tem alguma coisa a ver de assistência ao heterobiografado, né? E segundo, o exemplarismo que o caso é, porque é uma pessoa que tem uma vida inteira de assistência, o exemplarismo seguramente vai inspirar muitas consciências e consciex na sua proex. Agora vem uma pergunta de Jaboatão. Oi? Não entendi. Eu estou pedindo para fazer a primeira dela. Depois eu passo para você, você vai ter tempo aberto para perguntar. Tá? Jaboatão, Pernambuco, né? Gostaria de saber como acontece o processo de criação de novas especialidades para a apresentação de verbete. É outra coisa. Como estou reciclando traços pessoais específicos dentro do contexto da adicção, achei viável propor 2 neologismos básicos para expandir, que é toxicomaniologia e apulologia. Vi que o professor Valdo Vieira não abordou essas 2 especialidades em suas obras. Poderia esclarecer? Estarei mandando perguntas mais assiduamente. Oba, sejam bem-vindas às suas perguntas. E quanto a novas especialidades, para a enciclopédia, a gente procura ficar no quadro de especialidades que já existem, que são infinitas, assim, quase. Essa matemática falando que um número finito é infinito é uma aberração, né? Mas é que tem muitas, tem coisas mais de 4.000 especialidades. A gente sempre encontra uma especialidade. Eu acho, se eu não tenho absoluta certeza, que a toxicomania, os verbetes de toxicomania que tem, eles vão para patologia ou patologia. Enfim, agora, se você faz muita questão dessas especialidades, você pode enviar com respectivas definições para o CINEL, que é um órgão da Unicim, que eles têm por atribuição avaliar a propriedade dos neologismos. Mas aí precisa de uma definição, de um motivo, aí você tem que entrar no site da Unicim, na CINEL, né? CINEL é de comissão, então é com C, né? Começa. E aí você vê lá o que precisa, todo o roteiro das necessidades para dar entrada no pedido de aprovação. E aí eles vão te dizer se aprovam ou não. Tá? Bom, aqui a pergunta de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Qual a repercussão para o verbetógrafo sobre este trabalho? Houve recuperação de cons? Aí ele faz uma observação. Veja esse trabalho quase como rescaldo, como o trabalho de um historiador, um arqueólogo. Algo fascinante. Como você se sente sobre isso? Tem que falar no microfone. Perdão. Eu, de fato, adorei isso. Eu, realmente, ontem, por exemplo, que foi o lançamento, se sente até uma euforia. Tive que até me conter, né, para não perder o mental soa. Mas foi uma satisfação muito, muito grande. E também, por outro lado, para todas as outras... Porque é interessante, apesar de eu ser... Eu não sou o único descendente dela. Existem mais 7, né? 7, só que são 7 mulheres. E eu sou o único homem. Isso que eu estava conversando com a Tatiana. Veja que curioso. Justamente, o homem
é que se interessou e foi resgatar essa história toda, né? E não as outras, né? As outras descendentes que são minhas irmãs, minhas primas, minha mãe, minha tia, tal. E Você é o único que se interessou pela Conscienciologia ou não? sim. Isso é um sinal. Sim, mas algumas são espíritas. A maioria delas são espíritas. Também então poderiam ter, né? Mas estão super animadas agora, né? Estão esperando o livro, que eu peguei o livro ontem só. Então eu vou levar já as versões para elas, né? Mas realmente é um trabalho fascinante, eu gostei muito, tanto que já estou pensando do Hamilton Prado agora. Recuperação de consciência, que a pessoa pergunta. Você teve alguma recuperação de Assim, consciência? eu acho que esse trabalho todo ele se expande muito, né? Ele se expande porque é um trabalho de tentar também entender o grau evolutivo dela, como fazer uma conscienciometria. Então, as fases que ela passa, os resgates que ela faz. Por exemplo, o primeiro casamento dela ficou claro que foi um resgate para aquele... Ela tinha que resgatar aquela consciência que foi o primeiro marido dela. Então, eu diria o seguinte, ele te abre e ele te faz refletir e te facilita a compreensão de um processo evolutivo. Isso, para mim, foi muito claro. Tá? Enquanto elas não pegam o microfone para fazer pergunta, pode fazer. Eu tenho um verbete que eu fiz, ideia resgatogênica. Se esse livro, hein, Paula? E esse livro, com esse livro, ele ainda não despertou, né, a tataravó dele, porque a gente não sabe se ela está ressomada, onde que ela está, se ela está em alguma comunidade de baixa lucidez, a gente não sabe. Né? Então, a gente não sabe se ela está ouvindo. Mas, de qualquer maneira, todas as ideias que você tem aqui, que ela teve, podem servir, se for o caso dela ainda não ter acessado, como ideias resgatogênicas quando você estiver com ela no extrafísico. Entendeu? Depois você dá uma lida nesse verbete e você vai entender. Eu, na verdade, a minha técnica é preparar aqui agora, né? Pessoas que não têm um interesse pela Conscienciologia, eu lanço uma palavra ou outra assim que pode despertar algum interesse, e já aconteceu comigo de fazer um resgate por causa de uma ideia que eu fixei aqui, antes da pessoa de somar. Então, você está fixando algumas ideias que ela teve, claro, ela não, né, tem aquelas ideias, que quando você estiver com ela no extrafísico, seja agora projetado ou depois de somado, você tem vocabulário, você tem ideias para puxar a consciência dela ao discernimento, entendeu? À lucidez. Eu acho que não descartar essa possibilidade. Alô? Tá. A minha pergunta, Oscar, diz respeito ao aspecto da voz feminina, que você falou aí tantas vezes, que você até trouxe uma frase. Bom, naquela época já se falava disso, né? Já tinha a voz feminina aparecendo. Mas aí eu fiquei pensando na quantidade de mulheres que hoje começa a aparecer e a trazer questões pessoais difíceis, né? A grande maioria delas, ou muitas delas, vinculadas a conflitos familiares, domésticos, né? E aí as mulheres começam a se impor. E isso é como se fosse um novo ciclo, né? Parece que o gênero feminino, ele aos poucos vai saindo de um nível de codependência bastante grave, que durante muitos e muitos anos foi a realidade do contexto em vários países, e agora começa, então, de uns tempos para cá, a despontar com maior nível de autoliberdade. Por que eu trago isso? Porque parece que são ciclos, né? A gente, aos poucos, começa a vivenciar novos ciclos das pessoas conseguirem falar sobre as suas dificuldades. Porque é bastante difícil falar sobre situações relacionadas a conflito e codependência quando você ainda está muito imerso nela. Você precisa sair né? Precisa sair dela
ter algum nível mínimo de libertação para conseguir falar sem desmoronar, sem chorar, sem desmoronar e sem se auto-vitimizar demais, porque aí a coisa não chega, a energia não chega, né? Quando você fala com nível muito intenso de vitimização, você mais pede para você do que você doa, e aí é mais difícil, né? Então é muito significativa essa voz feminina naquela época e agora retornando nesse momento também, né? Então esse resgate que você faz é muito importante. É interessante, assim, ela passou por várias coisas complexas, tá? E ela, aqui você não vê um traço de vitimização. Aí, ó. Um traço de vitimização. E no final... Ela é líder nesse ponto. Vou ler um pedaço que está muito dentro está em cima do lance do que você falou. Precisamos que as mulheres são as últimas falas do livro. Precisamos que as mulheres participem do trabalho em todos os setores. Espero que essas páginas que escrevi aqui possam contribuir para que mais mulheres entrem para o movimento social. Seria muito bom se tivéssemos maior participação da mulher no voluntariado do serviço público. Muitas parecem tão estranhamente desanimadas e indiferentes. Elas não têm a coragem ou então a vontade de se exporem ao público para falar suas opiniões. E isso apesar do fato de haver muitas áreas em que a palavra sábia de uma mulher faria diferença. Aí ela continua. A atitude das mulheres para com a vida pública muitas vezes também se reflete na vida privada. Grande número de mulheres são muito resignadas. Minha vida longa me ensinou que a mulher não deve desistir só porque o homem talvez o faça. Eu, pessoalmente, descobri que a situação melhorou muito para mim e para minha família quando eu arrumei coragem para colocar as mãos à obra. E milhares de outras mulheres têm feito a mesma coisa, com êxito, embora algumas delas desistam por confiar pouco em si mesmas. Espero que essas mulheres possam se inspirar e aprender algo com a minha história de vida registrada aqui. Perfeito. Então você vê, eu fiquei pensando no trabalho extrafísico multidimensional de trazer uma realidade agora em 2018. É completamente diferente você falar disso naquela época e agora. Agora é uma realidade extremamente atual, necessário, importante, significativo, bem dentro de um contexto de uma realidade onde várias vozes femininas estão despontando. Provavelmente muitas vozes femininas, antigos homens, né, que precisam aprender alguns vieses importantes, significativos. Então, está extremamente atual e chama a atenção esse exemplarismo dela. Quantidade de gente, além do grupo Karma, que você falou várias vezes, a quantidade de gente que ela está puxando, né? Então, ela extrafisicamente tem um mérito bem significativo para você estar trazendo tudo isso, né? Bacana. Oscar, é muito evidente quando a gente pega o livro na mão e a energia que esse livro traz. Porque ontem à noite eu não consegui dormir, foi embora, eu disse assim, nossa, Bernadette, tu tem que dormir. Mas eu não conseguia dormir, gente, esse livro, e eu comprei ali, eu fui ler, e me deu muita energia, e eu vi que era questão de tanta energia que, na hora que eu comecei a ler, e vendo a vida dela, como que ela teve uma vida humilde, uma vida simples, mas dentro disso, o lado afetividade tão amoroso que ela levou as coisas em tudo e o bom humor é que a energia eu queria que você falasse um pouquinho, não sei as tuas percepções sobre a companhia dela extrafísica, porque assim para mim me deu uma coisa assim e eu disse assim, ó, tem alguma coisa para você estudar nesse contexto, porque não é deve ter uma equipe ali, que a minha percepção da leitura, quando eu fiz do livro e quando eu fui me adentrando nessa leitura e percebendo a energia, que ela está com uma equipe extrafísica muito influenciada a ela, afinizada ao trabalho. Isso é uma impressão sua, né? A gente tem que ter cuidado. Uma hipótese, né, que eu levei em consideração, por causa de tanta energia e a vida simples que ela levou e aquela afetividade que ela tratava a humanidade e a para-humanidade foi muito significativo para mim, sabe? Essa vivência, né? Trabalho em creche, trabalho em sopas para
para as pessoas, né, para as crianças, esse rapport que ela tinha com essa humanidade era muito afinizado com ela, né? Então, o que eu posso dizer da minha experiência da minha experiência, que assim as percepções, eu tive claramente percepção não só de energética, banho de energia, mas com presença de consciência com padrão consciencial diferenciado, muito claramente. Toda vez que eu falo, conto a história, falo sobre isso, eu percebo. Pessoas, principalmente as pessoas da conscienciologia que já trabalham com parapsiquismo, às vezes que eu tive junto e começamos a falar sobre o assunto, as pessoas sempre relatam coisas similares desse tipo. Então, não sei se é ela, se é a equipe dela, não sei se ela está ressomada, se ela é consciente, não sei. A gente não sabe. Então, né? o fato é o seguinte, que de fato tem uma energia muito positiva, muito diferenciada, tem. E quanto tempo que já tem ela de dessomada? Não, Ela já deve dessomou estar em 32, ressomada. Então, em ela já está 32. ressomada. Não Pode sabemos, ser que ela esteja não ressomada, não entendeu? sabemos. A gente não sabe se está ou não, porque é tudo hipótese, mas pode ser que pode esteja. ser, lógico. Né? Então a gente fica achando que ela está lá numa equipe extrafísica, ela está aqui perto, entendeu? Então, assim, são hipóteses, eu acho, né? Eu acho que é bom a gente anotar as energias que a gente sente e tal, mas tem um pouco das emoções da gente que mistura um pouco, né? Isso, mas eu acho que é tudo válido, eu acho que... Mas nesse contexto, Rosa, o que eu coloco é a equipe com quem ela atuava, ela trabalhava, com essa questão, né, mas olha só, de trabalho que ela tinha, de assistência, né? Porque o veio aqui, quando você lê o livro, você vê que o veio era assistencial, né? Em tudo que ela fazia, ela tinha esse veio assistencial no que ela atuava, né? Tanto na liderança, quanto na política, quanto mesmo o trabalho que ela fez lá de tacão em distribuir sopa, mas foi no momento, naquela época, né? A gente tem que aguardar. Vamos lá. Quer falar? Então vai lá. Esse trabalho que ela fez, independente dela estar ressomada ou não estar ressomada, tem uma ressonância. Tem as amizades evolutivas, tem a gratidão, tem todo esse engajamento que gera repercussões, que gera as conexões, as amizades evolutivas. Então, é sempre maior do que isso. Independente dela estar ressomada ou não, o trabalho ele vai se expandindo, ele vai gerando, ele vai repercutindo. Concordo. Então, é normal que a gente entrando nesse Holopensene, nessa perceba questão essas energias, a gente perceba essas energias. Mas essa energia pode ser até das pessoas que têm gratidão a ela. Exatamente, é isso que eu acho. Há toda uma interconexão. São as amizades evolutivas, a interassistência, o paranetworking, né, que a gente fala. Então, é todo um processo multidimensional que não tem extensão, né? Então, fica o nosso rastro energético, o nosso rastro assistencial, o rastro o dela nosso exemplarismo. É bom, está sendo bom, né? Oscar, aqui na parafotologia, você coloca nas últimas 4 linhas uma sequência de parafatos, não é? Que você falou um pouco agora. Eu até fiquei na dúvida se iria perguntar mais sobre isso, mas acaba tendo um pouco relação com aquilo que a gente estava falando, e dos resgates, que é um tema que me chama bastante atenção e que é de meu interesse. Você fala aqui da manifestação energética da consciência biografada. Eu não sei se você experienciou isso, que a gente está falando que não sabe se... Deixa eu ver onde é que está. É na 4ª linha da parafatologia, de baixo para cima. 4ª linha de baixo para cima. A manifestação energética da consciência biografada. Ok. Manifestação energética da consciência. Então, aqui eu coloquei porque uma das hipóteses como é que hipótese, essa... né? como hipótese, é que essa... porque, veja, o verbete é genérico, não é específico do livro, né? Então, uma das hipóteses é que seja ela. Uhum. Pode não ser, né? Pode ser, como nós falamos aqui, podemos ter várias possibilidades, mas uma das hipóteses é essa. Sim. E aí você coloca a equipe extrafísica amparadora do resgate de heterobiografia. Que também pode ser. Mas aí trazendo para esse seu contexto, desses daqui, o que foi que é a sua experiência? Que depois você fala, o grupo intra e extrafísico assistido pelo biografado, o resgate extrafísico interassistencial,
a hipótese de o biografado torna a condição de aparador extrafísico. Dentro desse contexto, qual que foi, se você poderia acrescentar mais alguma coisa que talvez eu não tenha falado? Assim, aqui são várias hipóteses que eu não consigo te dizer se realmente aconteceu uma ou outra. O que para mim foi muito claro foi presença de consciex, de padrão bem diferenciado, que era muito perceptível para mim e até para outras pessoas, num contexto. Inclusive ECP2, e tivemos um ECP2 do Mário Oliveira lá em São Roque, que várias pessoas perceberam com relatos, tudo, quer dizer, coisas interessantes. Agora, tudo ainda eu coloco sempre no campo das hipóteses, porque assim, eu não vi ali para... Então, eu prefiro ter essa postura. Depois, TENEPS. Eu tive uma experiência de projeção na TENEPS que foi bem impactante, que eu tenho como hipótese que foi feita uma assistência para uma senhora e que poderia ser algo envolvido nesse contexto. Não era ela, né? Eu lembro bem do rosto dessa senhora. E acho que tem a ver com esse contexto, mas também não sei precisar como, tá? Eu vejo pelo perfil da que foi assistido. Então, é isso. Agora, muita sincronicidade, muita insights, e nesse processo, as coincidências de conseguir fazer tudo ontem, o lançamento, hoje, o verbete, questão energética toda. Posso falar uma coisa? Sim. Eu estudei, eu achei interessante. Não, é bem em cima do lance. É que interessante a gente perceber que, independente do parafato, né, e fato, a gente vê que uma das coisas muito relevantes é a questão da cápsula do tempo, né? Ou seja, isso ficou lá registrado e passou para a tua mão, né? E esse mecanismo, ele é muito interessante. Agora, um outro aspecto que tem que ser levado também em conta é aquele processo do autorrevezamento e do heterorrevezamento. O autorrevezamento, se você é a própria personalidade consecutiva, aí isso daí pode ser uma evidência que você vai pesquisar. Mas também tem aquela relação entre amparador e amparado. E aí você poderia estar lá como amparador dela, na mesma família, procurando ali fazer assistência, ajudando nas inspirações, e aí agora ela volta te inspirando, falando assim, olha, agora você está aqui, eu posso estar te ajudando. E me lembra daquilo, né? São tudo hipóteses. São tudo hipóteses, né? Porque a gente não tem, porque ela tem tempo para estar ressomada, exatamente, né? Ela tem tempo, tem né? tempo, tem tempo de estar no extrafísico também, porque né? Em média, as pessoas levam 50 anos quando precisa de ficar um pouco mais tempo Agora, lá. tem uma questão bastante interessante que eu acho que vale a pena refletir sobre esse processo do direito da mulher. Porque a gente tem que analisar que tudo é uma questão de consciência, não de gênero. Esse é o primeiro ponto. E dentro da questão do homem e da mulher, essa dicotomia, essa situação social, ela foi assentada pela consciência, que ora era em estado de mulher, que aceitou isso, e ora homem, e que ficou revezando isso em múltiplas vidas. E o que é interessante a gente pensar também muito seriamente é o direito da consciência, né? Ou seja, pensar nesse processo de que o gênero não existe e que a consciência, na verdade, a gente tem que garantir o direito de todos. Esse que é o mais importante. Eu penso isso também. Então, quando fala assim, a mulher lutando pelo direito da mulher, só um argumento. Ser mulher é só um argumento para lutar pela liberdade da consciência. Exatamente. Né? Para a gente garantir que na próxima vida, como mulher, nós vamos ter os mesmos direitos como homem e o homem tem o mesmo direito da mulher. Então, quer dizer, é um processo consciencial. A gente tirar o processo do gênero, de levantar a bandeira de gênero, né? Isso não é o caso. Como a isso questão não da é o raça, caso. né? Não é preto, não é branco, não é isso, não é amarelo. É o mesmo conceito, é consciência, né? Nós estamos falando de consciência. Agora, uma coisa que na sua fala me veio aqui na cabeça é aquele ciclo, né? Vítima-algoz, vítima-algoz, vítima-algoz. Então, na hora que você começa a ter um processo de acabar com esse conceito de direito de homem, direito de mulher,
Você acaba com esse conceito de vítima ao gosto. Exatamente. Somos iguais. Não, Exato. não vai ter alguém que vai ter mais direito para fazer o outro, para fazer o algoz do outro. Né? Agora, uma das coisas, Oscar, que vale a pena de olhar é que, se olhar os indicadores da ONU, hoje ainda é um grande problema das melhores nações do mundo, né, sobre a diferença, inclusive salarial, diferença justamente de cargos, ou seja, da opressão. Então, esse problema é um problema ainda do nosso nível evolutivo, né? Ou seja, a subjugação, independente de que nível esteja, e o subjugado. Então, a gente tem que superar isso, né? Essa codependência e subjugação é bem significativa, essa saída, né? Sair desse patamar faz toda a diferença. Ainda na página 5, naquela tua listagem, Oscar, eu só queria que você falasse sobre o item 14, psicofonia. Você chegou a vivenciar fenômeno de psicofonia associado na tua pesquisa? Já vivenciei na TENEPS, mas não associado. Não associado. Não tá. associado. Entendi. E aí, uma pergunta não para você, mas geral. Rosa, hoje vai ter um evento aqui, não vai? No Tertuliário, hoje às 19 horas, da Semana da Holotecologia? É hoje, né? É 28 de setembro. Vai ter uma abertura. Era só para relembrar isso, né? Porque... então tá bem. Tá bom. Obrigada, então. É isso aí, de 28 a 30 de setembro, curso Holotecologia e Cosmovisiologia na 5ª edição. E hoje é sexta, né? Abertura. Aqui com Everton Livramento e Nara Oliveira. Aqui 9 horas, no Tertuliano. Ele vai falar. Depois a gente... Mas e aí, gente? Você queria falar? Vai lá. Já passou? Aqui na trinomiologia, na página 3, na 2ª linha, no final da primeira, trinômio editor, biografado, leitor. Que relação que você fez, se você conseguiu perceber, como você tem, né, uma série de sincronicidades, você conseguiu encontrar a trinomiologia? Exatamente, Ok. Se você tem alguma sincronicidade que teve até com o pessoal da edição, com o editor nesse caso, se você pode contar um pouco como é que foi esse contexto? Não, na realidade foi só para lembrar, né, que a editora desse livro aqui foi a Epígrafe, né? Isso, foi a Epígrafe. E eu fui procurar o Hernani e apresentei para ele o livro, etc. Ele se interessou. Aí ele foi ler o livro, né? Ele, a esposa, a Gisele. E aí eles adoraram. Então, acho que houve um processo de empatia grande. Eles também tiveram repercussão. Enfim, foi uma coisa bem, bem interessante. E foi interessante porque, por exemplo, nós conseguimos colocar, e ele conseguiu, as fotos originais do livro. Porque eu tenho esse livro, mas é um livro de 32, então machucadinho, né? E as fotos aqui que estão dentro do livro, ele conseguiu recuperar essas fotos. E no final eu coloquei um mundo de fotos, várias fotos que eu tirei da internet, consegui pela internet. E ele também conseguiu, a gente conseguiu colocar. Mas uma coisa que foi uma sincronicidade interessante, todas as fotos que tem lá atrás, você vai ver que ela tá idosa. Só que essa aqui, eu não sabia como que nós íamos fazer a capa, né? Se ia pôr uma da foto, ou não sei. E eu já tinha visto tudo na internet, não achava mais nada. Aí já no final, já estava quase pronto o livro, eu vou dar uma procuradinha de novo. E aí eu achei essa foto aqui da capa, que de fato é a melhor foto que ela tem. E até está assinada por ela, não sei o quê. E só mandei para ele, nem falei para pôr na capa nem nada, mas me veio na hora que eu vi essa foto, falei, essa é da capa. Mas eu falei, não vou interferir, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. E na hora que eu vejo a capa, vem com essa foto. Não conheço. Legal, né? Todo mundo está ligado aí. Estou vendo que já foram comprar o livro, também já estou com vontade de ir lá comprar o livro, porque sabe que outra sincronicidade é que meu tema de pesquisa é esse. Que bacana, que bacana. Tem a ver com o gênero. O verbete que eu vou defender é autolibertação
pela ginossomática. Como, esse livro. a Gisele já me Ah. falou que eu vou comprar o livro. Só que não sei se vou conseguir ter o autógrafo antes de vocês irem embora. Mas é exatamente como a consciência vindo no gênero feminino, ela tem a possibilidade de sair desse contexto, né, furar a bolha do contexto que nós temos e até holobiográfico, que a gente tem outras vidas, traumas de outras vidas, a gente consegue libertar a consciência, a nossa consciência, estando no gênero feminino. Entende? Mas ó, a vida dela é essa. E ela não fez nada intencional, querendo, entendeu? A vida foi colocando situações e ela foi... É como se a vida tivesse relembrando quem ela é consciencialmente para ela se superar e se redescobrir. E eu fui fazendo isso também, e tem a ver com a história da minha família, que também é uma família só de mulheres, que foram homens, com certeza, em outras vidas, mas é uma família de mulheres. E agora é que eu estou, de uma maneira mais clara, percebendo o processo dessa autolibertação. E o que eu fiz para chegar nesse momento agora, entende? Por isso que eu falei, me veio muito essa relação dos resgates. E aí eu começo a perceber o link das minhas, que são minhas, né? As assistidas, que tem relação com a minha vida, né? Não só as minhas assistidas atualmente, como de vidas passadas. E uma pergunta que me veio nesse contexto todo, porque mesmo no contexto hoje atual, a gente como mulher, não é fácil, né? A gente tem muitas pressões e subjugação de várias ordens, inclusive autossubjugação, porque a gente tem um aprendizado, né? Exatamente. Social. E holobiográfico mesmo, eu acho que de outras vidas, entende? E aí a minha pergunta é, estando na Dinamarca, ela teve mais facilidade, ela enquanto consciência, ela tinha um contexto, porque você estudou o contexto dela, né? Um contexto mais favorável? Eu não tenho dúvida que teve. Por quê? A Dinamarca, os países escandinavos, eles, primeiro, desde a época viking, as mulheres tinham um papel de maior igualdade com os homens do que no resto do mundo. Assim, gente, ela se separou em 1899. Você falou, ela casou em 3 anos, ela casou antigamente. Não era muito simples fazer isso, veja, né? não foi, assim, você vê pelo livro, como se ele estivesse falando, ó, como se fosse hoje ela falando que separou, não foi assim, olha, voltei que... Não, um drama, né? Não teve drama, né? Não, entende? É assim, só aí você já vê E outra coisa, ela teve, no começo, quando ela sai da casa dos pais e casa com esse marido, que não dá muito certo, ela vive 18 anos com ele, ela que tem que ser a provedora. E ela vai trabalhar como cozinheira, vai trabalhar em hotel, vai trabalhar em loja, até que ela já não estava com emprego, ela consegue ser zeladora do prédio onde ela mora. De zeladora do prédio onde ela mora, ela passa o prédio, depois que ela consegue o emprego, já está mais feliz. Ela tinha um filho que tinha que cuidar e tal. E aí, esse prédio é vendido. Aí ela fala, bom, e agora? Mas ela disse, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque quem comprou tinha mais 10 prédios, gostaram do meu trabalho, e eu passei a administrar os 10 prédios. Entendeu? Isso que é empreendedorismo. Olha aí, pensa isso no começo do século 1900. Antes, isso era 1890, provavelmente isso. 1890 ou até 85. Ela uma mulher administrando 10 prédios, porque eram aqueles prédios que cada prédio tinha, sei lá, 70, 50 apartamentos, todos para a classe trabalhadora que estava vindo do campo para trabalhar na Revolução Industrial. Então, não era mole administrar um negócio desse. Nesse aspecto, a religião, no nosso caso aqui, essa herança judaico-cristã, né, que a gente tem da religião, é muito mais pesada do que nos países nórdicos, né? Eu acho que a minha irmã estava comentando outro dia, quando ela foi, não sei se foi para a Finlândia, já não me lembro onde é que ela tinha falado, que eles não são, ou melhor, que a religião cristã não é tão... não é dominante, né? Não é dominante. Então, onde você vê o protestantismo, não tem essa subjugação tão grande como a gente tem aqui. Essa questão da consciência, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que levar muito em consideração.
O Oscar comentou, ele tem 7 descendentes, 7 são mulheres, ele é o único homem, ele é que está promovendo essa questão dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e tudo mais. E assim, aplicando o princípio do universalismo, eu acho que a consciência, quanto menos preconceito ela tiver, seja com homem, mulher, negro, mais fácil é dela se aceitar. Quanto mais ela se aceita, menos se subjuga, menos conflitos ela passa a ter. Mais passiva passa a ser essa consciência. Então, eu acho que de tudo isso que a gente fala, que essa questão, acho que do lançamento desse livro para ele, é a questão do exemplarismo, é trazer para a gente essa questão de se livrar dos preconceitos, né? De buscar essa homeostasia, esse bem-estar, de aceitar o outro, independente de homem, mulher, sim, da consciência. E buscar seguir as boas ideias, né? Buscar ser melhor sempre, Sempre, né? sempre. Enfim, acho Com essa noção evolutiva, né? Porque de compreender mais as regras, as leis cósmicas, né? Porque antigamente a gente fazia assistência, por isso a gente foi para o curso intermissivo, só que a gente não tinha uma clareza de como é que funcionavam as leis cósmicas, né? E a gente foi para o curso intermissivo para aprender a fazer isso, né? Então, hoje a gente chega aqui com maior embasamento. A gente não sabe se ela já passou pelo curso intermissivo, se não, tem a hipótese e tal. Tudo indica. Ela, pelo olhar da gente, ela tem gabarito para entrar, mas a gente não é o evoluciólogo, né? Pelo exemplarismo dela, cada um tira suas conclusões. Eu queria fazer uma colocação seguinte. O que mais chamou a atenção ontem no lançamento do livro foi quando você expôs, no caso, que ela, né, casou novamente, né, naquela época, né, com realmente o que seria a dupla evolutiva, e que depois de certo tempo ela ficou viúva, e quando ela ficou viúva, quer dizer, ela começou a entrar em depressão. Aí você citou, você pode me corrigir ou melhorar, que ela recebeu à noite, né, como se fosse assim um sonho, né, que seria a dupla evolutiva, que chegou, parece que ela tinha sido convidada para atuar politicamente, ela já não querendo, talvez sob emoção, né, da morte do companheiro, mas que aquilo ali funcionou. Então, como a gente vive aqui em parapsiquismo, acho que foi um exemplo típico, né, embora não sabendo, mas que você citou de parapsiquismo. Quer dizer, que a gente, quando você quer o sentido do bem, alguém vem em seu favor, e foi nela, né? Não, foi exatamente isso, né? Ela teve esse sonho, né? Essa projeção com o marido que tinha dessomado, e ele falou, não, aceite, porque você vai ajudar muita gente. Quer dizer, foi a senha para ela, então eu vou fazer. Pois é, né? Às vezes não é nem o ex-marido, às vezes é um amparador que se transvestiu, né? Fez uma aparência do marido para poder ter autoridade moral, né, diante dela. A gente não sabe, gente. A gente é muito cego ainda em relação ao extrafísico, né? Mas a gente está aprendendo, né? Oscar, parabéns pelo seu verbete. A gente está aguardando novos verbetes, né? Porque esse foi só uma amostra grátis para a gente, né? Então, outros verbetes virão, né? A gente agradece a presença de todos vocês. Gostei muito da sua participação hoje. Né? Apareça mais vezes aqui. Essa semana é o segundo livro, o terceiro de uma semana, em que eu consigo aqui comprar e do lado do autor, tirar fotografia com ele, porque eu acho que é o único lugar no mundo que tem em que a gente consegue, né, ter acesso direto com o autor e poder, fresquinho aí, estou na área. Não, quer dizer, aí eu passo não, porque não existe isso. Que seja o único eu não conheço, do mundo, né? mas... Aí eu acho assim, é mais um trafor que a conscienciologia aqui de Foz, né, e de modo geral, dá para as pessoas. Então, estar aqui realmente um campo energético intelectual e parapsíquico muito bom. Então, a gente agradece a presença de todos vocês, aguardamos vocês aí novamente, diariamente, aqui de 12h30 a 2h30 da tarde, que todos os dias a gente tem tertúlia, e são os tertulianos, os teletertulianos, aos quais a gente agradece também, que participaram bem hoje também, com o verbetógrafo do dia, que movimentam aqui o nosso debate, né? Então, a gente
conta com a presença de vocês e a gente não está falando só para agradar você, eu estou falando de verdade, assim, você tem que fazer muitos mais verbetes, não é? O primeiro foi só uma amostra grátis, tá bom? E a gente, então, passa para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 13 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Paula, com o curso Pangrafologia Verbetológica. A Bernadette, com a 3ª edição do curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa. E o Ricardo, com a 4ª semana de Holotecologia. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosapiens, gostaria de convidá-los para o curso Pangrafologia Verbetológica. Esse curso ele já está na sua 6ª edição e vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio, no dia 24, 25 e 26 de maio de 2019. Esse curso é um curso de imersão, um curso de campo, que ele aplica, a base da sua estrutura é a aplicação da técnica das 3 cadeiras. E que técnica que é essa? É a técnica que está descrita no DAC, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, e que o professor Valdo utilizava na escrita de verbetes. Então, essas 3 cadeiras, o que seria? Seria 3 momentos, o primeiro de captação de ideias, o segundo numa escrita mais livre, num papel, simplesmente com uma caneta, e depois, no 3º momento, já com a chapa verbetográfica, onde a gente passa essas ideias para a chapa. Então, o set pangráfico, o set verbetográfico é criado ou recriado no sábado e no domingo, justamente para que seja aplicada essa técnica das 3 cadeiras. Os professores EPICONs é a professora Dulce Dal e o professor Hernani Brito. Então, para você que se interessa pelo tema e gostaria de fazer parte desse curso, vocês podem se inscrever antecipadamente. Nós temos inscrições com 15% de desconto, com inscrições até dezembro de 2018, e depois nós temos descontos também para pessoas com mais de 60 anos de idade também. Se vocês têm interesse, vocês podem contactar, então, o CAEC pelo telefone 45 2102 1499. Então, muito obrigada e espero ver vocês lá. Olá, boa tarde a todos. A Simpara Pré-IC da Paremiologia, em parceria com a CIP, convida você para o curso da 3ª edição da Reciclagem da Pensenidade Religiosa. Esse curso acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018. Terá 2 campos bioenergéticos. As inscrições elas estão sendo feitas na CIP de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas, pelo telefone 45 2102 1421 ou 45 2102 1422. Vocês são os nossos convidados. Boa tarde. Dando continuidade na Semana da Holotecologia, que começou no dia 22 da semana passada, hoje nós temos a abertura do curso Holotecnologia e Cosmovisiologia. Tá? A abertura vai acontecer aqui no tertuliário a partir das 7 horas da noite, 19 horas. Hoje, a abertura ela é um evento gratuito, tá? Todo mundo pode participar do evento. Vai ser um evento que vai envolver o lançamento da 3ª revista Holotecologia. Também nós vamos ter atualizações sobre o Megacentro Cultural Holoteca, e após o lançamento da revista e as atualizações, nós vamos descer à Holoteca para observar as mostras, novas exposições que estão, e também vai ser servido um coquetel. Tá? Caso você não possa vir na abertura de hoje, nós também vamos transmitir online o evento a partir das 7 horas no canal da Tertúlia. Muito obrigado. O título do verbete de amanhã é Dispersograma. A especialidade de dispersologia, a verbetógrafa professora Neida Cardoso. Agradecemos a presença e a participação. Boa tarde, até amanhã.